Vamos sentar corretamente, relaxar os ombros, as costas, o rosto, braços e mãos, abdômen, pernas e pés. Vamos ler a Bíblia Sagrada. Feche os olhos. Deixe uma água preparada. Jesus ainda outra vez predisse sua morte e ressurreição. Estavam de caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia diante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobreviver, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais. Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes coisas que lhe deviam sobreviver, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ei à morte, e o entregarão aos gentios, aonde escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias ressuscitará. Os anjos e santos dos céus e da terra fluidifiquem essas águas, transformando-as no remédio que desintegra todas as dores e todas as doenças para todos os seres, que assim seja. Vamos sentar corretamente, relaxar os ombros, as costas, o rosto, braços e mãos, abdômen, pernas e pés. Vamos ler a Bíblia Sagrada. Feche os olhos. Deixe uma água preparada. Jesus ainda outra vez predisse sua morte e ressurreição. Estavam de caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia diante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobreviver, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais. Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes coisas que lhe deviam sobreviver, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ei à morte, e o entregarão aos gentios, aonde escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias ressuscitará. Os anjos e santos dos céus e da terra fluidifiquem essas águas, transformando-as no remédio que desintegra todas as dores e todas as doenças para todos os seres, que assim seja.
Vamos sentar corretamente, relaxar os ombros, as costas, o rosto, braços e mãos, abdômen, pernas e pés. Vamos ler a Bíblia Sagrada. Feche os olhos. Deixe uma água preparada. Jesus ainda outra vez predisse sua morte e ressurreição. Estavam de caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia diante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobreviver, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos principais. Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes coisas que lhe deviam sobreviver, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ei à morte, e o entregarão aos gentios, aonde escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias ressuscitará. Os anjos e santos dos céus e da terra fluidifiquem essas águas, transformando-as no remédio que desintegra todas as dores. Vamos sentar corretamente, relaxar os ombros, as costas, o rosto, braços e mãos, abdômen, pernas e pés. Vamos ler a Bíblia Sagrada. Feche os olhos. Deixe uma água preparada. Jesus ainda outra vez predisse sua morte e ressurreição. Estavam de caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia diante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobreviver, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos principais. Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes coisas que lhe deviam sobreviver, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ei à morte, e o entregarão aos gentios, aonde escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias ressuscitará. Os anjos e santos dos céus e da terra fluidifiquem essas águas, transformando-as no remédio que desintegra todas as dores e todas as doenças para todos os seres, que assim seja.
Vamos relaxar nosso corpo, fechar os olhos, descruzar as pernas, os braços, colocar a mão direita do chakra umbilical. Vamos ouvir agora a Bíblia Sagrada. Simão leva a cruz do Senhor. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz, a crucificação. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima de sua cabeça puseram escrita sua acusação: Esse é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, balançando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. A morte de Jesus. Desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora 9ª, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, tendo-a embebida de vinagre, colocado na ponta de um caniço. Deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deus, vejamos se Elias vem salvá-lo. Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passara, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Agora, no próximo encontro, ouviremos o sepultamento de Jesus. Bom dia a todos. Estamos lendo
a Bíblia, no Novo Testamento. O apóstolo é São Mateus. Agora, hoje, vamos ler o Sermão do Monte, as Bem-aventuranças. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, é importante ver que nesse trecho Jesus abençoa a todos e que aqueles que estão sofrendo serão abençoados e protegidos e terão todo apoio. Elevemos nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre. Sintamos sua presença que vem e nos abençoa com muita luz, com muito amor. Jesus nos abençoa, nos libertando de todos os males, passados, presentes e futuros. Sintamos que esta bênção nos cura e nos alivia de todos os males, presentes, passados e futuros. Que a força divina de Jesus entre em nossos corações, para que sejamos puros, elevados e dignos. Que assim seja. Peço o favor de vocês propagarem este trabalho para seus amigos, familiares e grupos. Esse trabalho é um trabalho de amor ao próximo. Faça o melhor para todos nós. Namastê. Vamos sentar corretamente, relaxar os ombros, as costas, o rosto, braços e mãos, abdômen, pernas e pés. Vamos ler a Bíblia Sagrada. Feche os olhos. Deixe uma água preparada. Jesus ainda outra vez predisse sua morte e ressurreição. Estavam de caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia diante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobreviver, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos principais
parte os 12, passou a revelar-lhes coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ei à morte, e o entregarão aos gentios, aonde escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo, matá-lo. Mas depois de 3 dias ressuscitará. Os anjos e santos dos céus e da terra fluidifiquem essas águas, transformando-as no remédio que desintegra todas as dores e todas as doenças para todos os seres, que assim seja. Vamos sentar corretamente, relaxar os ombros, as costas, o rosto, braços e mãos, abdômen, pernas e pés. Vamos ler a Bíblia Sagrada. Feche os olhos. Deixe uma água preparada. Jesus ainda outra vez predisse sua morte e ressurreição. Estavam de caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia diante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobreviver, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais. Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes coisas que lhe deviam sobreviver, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ei à morte, e o entregarão aos gentios, aonde escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo, matá-lo. Mas depois de 3 dias ressuscitará. Os anjos e santos dos céus e da terra fluidifiquem essas águas, transformando-as no remédio que desintegra todas as dores e todas as doenças para todos os seres, que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo, fechar os olhos, descruzar as pernas, os braços, colocar a mão direita do chakra umbilical. Vamos ouvir agora a Bíblia Sagrada. Simão leva a cruz do Senhor. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz, a crucificação. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. Depois de o crucificarem,
repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima de sua cabeça puseram escrita sua acusação: Esse é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, balançando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. A morte de Jesus. Desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora 9ª, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, tendo-a embebida de vinagre, colocado na ponta de um caniço. Deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deus, vejamos se Elias vem salvá-lo. Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passara, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Agora, no próximo encontro, ouviremos o sepultamento de Jesus. Bom dia a todos. Estamos lendo a Bíblia, o Novo Testamento. O apóstolo é São Mateus. Agora, hoje, vamos ler o Sermão do Monte, as Bem-aventuranças. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos,
porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, é importante ver que nesse trecho Jesus abençoa a todos e que aqueles que estão sofrendo serão abençoados e protegidos e terão todo apoio. Elevemos nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre. Sintamos sua presença que vem e nos abençoa com muita luz, com muito amor. Jesus nos abençoa, nos libertando de todos os males, passados, presentes e futuros. Sintamos que esta bênção nos cura e nos alivia de todos os males, presentes, passados e futuros. Que a força divina de Jesus entre em nossos corações, para que sejamos puros, elevados e dignos. Que assim seja. Peço o favor de vocês propagarem este trabalho para seus amigos, familiares e grupos. Esse trabalho é um trabalho de amor ao próximo. Faça o melhor para todos nós. Namastê. Vamos sentar corretamente, relaxar os ombros, as costas, o rosto, braços, mãos, abdômen, pernas e pés. Vamos ler a Bíblia Sagrada. Feche os olhos. Deixe uma água preparada.